Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves e nós, nesse momento, vamos adentrar na gravação sobre os 5 ministérios e nós vamos adentrar no dom de mestre. Você pode ver aqui na lista de transmissão, onde já tivemos estudos sobre o ministério profético, o ministério apostólico e agora nós vamos adentrar no ministério de mestre. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, e que no nome de Jesus, Pai querido, as suas ricas e gloriosas bênçãos estejam conosco. Senhor, que o Senhor mande fogo do céu agora, suas hierarquias mais poderosas, e que nesse raio, Senhor amado, de 3 quilômetros, onde houverem demônios, onde houverem as trevas, tudo aquilo que possa estar atrapalhando a essa aula, o Senhor venha jogar por terra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos seguindo. Antes de a gente seguir o próximo slide, eu quero dizer uma coisa. O dom de mestre é um dom que tem, muitas das vezes, durante muitos anos, não foi assim reconhecido na igreja. Essa questão dos 5 ministérios, das igrejas começarem a falar muito sobre isso, vai começar a falar bem devagarzinho, sem ser nas igrejas muito famosas ou igrejas sem famas, ali 95, né, vai começar a se falar muito sobre isso, tá? Só que depois, nas grandes igrejas aí que vão surgindo dentro dessa questão neopentecostal, ali pelo ano 2000, vai começar a se falar sobre os 5 ministérios. Tá bom? E então, durante muitos isso, nas igrejas tradicionais, eles não entendiam muito sobre isso, ou não quiseram seguir esse caminho. Por quê? Porque sempre seguiu uma escala eclesiástica, igual a igreja católica, por exemplo. E a gente vendo na escritura, as coisas no primeiro século não eram bem assim. Tinham uma certa escala? Tinha, mas quando chega nessa carta aos Efésios, quando Paulo vai ali no capítulo 4, a partir do versículo 11, falando que ele deu uns para isso, outros para aquilo, não está falando de cargos eclesiásticos. Está falando de dons ministeriais, ministérios que existem até hoje para o aperfeiçoamento dos santos e para o crescimento da igreja. Então, essas funções ministeriais ou dons ministeriais, nos dias atuais, elas estão muito em voga. Muita gente falando sobre isso. E nós também queremos conversar com vocês, aqui através do Convívio do Reino, sobre esse assunto. Por isso que nós vamos começar com o mestre. Vamos lá. A diferença entre o professor e mestre é que o professor ensina o que você precisa. O básico. Essa é a função do professor, essa é a função do treinador, é a função dele, te ensinar o básico. O mestre, ele já vai te levar na profundidade, porque o mestre vai te testar, ele vai te levar até onde a tua capacidade alcança. Você olhando rápido e ouvindo rápido, parece que é a mesma coisa, mas não é. O professor, o treinador, ou o coach, ele vai lhe ensinar o que você precisa. Sei lá, você precisa aprender isso para passar para a próxima série. Você precisa aprender isso para vender tantos cursos. Você precisa aprender isso para desenvolver melhor a sua página. Então vai te ensinar o que tu precisa. O mestre não, ele vai pegar o que você tem em você, o que você já passou por professores, ou por aquilo que como didata você está lendo, está buscando, ele vai testar essa sua capacidade. O mestre é um testador. E essa questão do mestre, quando Paulo fala, ele vai falar muito de como é na questão judaica, não na questão grega. Como é, a questão grega é simples. O professor, o treinador, ele vai lá para frente e você tem que pegar o que ele está soltando. Ele está explicando, você tem que pegar
o que ele está soltando. Você vê muito isso, principalmente em faculdade, né? No segundo grau você já vê isso, no primeiro grau você já vai ver diferente. Mas segundo grau de faculdade é modelo grego. Ó, tô aqui na frente, eu estou ensinando isso aqui, pega, porque não vou estar repetindo tal. Paulo vai falar o mestre no modelo judaico, no modelo hebreu. Qual é o modelo hebreu de ensino? Era o rabino, ele sentar numa mesa com seus alunos em volta, ele começar a conversar, ensinar e testar aquilo que ele estava falando também, mas testar aquilo que os alunos absorveram. Aí você vai falar para mim, não, meu professor é mestre, porque ele me testa na prova. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que você aprende aquilo que é imediato, o básico. Agora, o que está dentro de você, que é a capacidade que você tem que ter para passar para outras pessoas, não é o que o professor faz, isso é a função do mestre. Ele testa até onde a sua capacidade vai. O mestre, ele leva o seu talmidim ou talmidim ao extremo. E ele vai fazer isso através das escrituras. O mestre na igreja, ele faz isso através das escrituras. Ok? Como assim? Por exemplo, vamos lá, a Torá. A Torá é um documento escrito que foi recebido e transmitido por Moshe Rabinu ou Moisés no Sinai há pouco menos de 3.300 anos. Tá? Junto com a Torá, vai ter a Torá oral, dentro desse escopo de teologia ou de ensino rabínico, que é a teologia judaica, a Torá oral e outros escritos que a igreja, né, vai falar que não acredita, não serve, essa é a opinião da igreja, mas dentro da teologia judaica, dentro das questões judaicas, né, que o cristianismo ou a teologia cristã, ela vai surgir no judaísmo, né? Depois vai sofrer muitas mutações, sofre mutações ali na época da patrística também, algumas coisas mudam, né? Algumas mudanças foram boas, outras não foram boas, mas você não pode descartar tudo que há no judaísmo. Não, eu vou descartar porque os judeus que matou Jesus. Não foi os judeus que matou Jesus. Que matou Jesus foi o meu e o seu pecado, tá, crente? Não vem botar só eles na roda, não, porque Jesus, quando veio, não veio só para ele. Uma questão que há no mestre, né? É tentar entender, discernir muito daquilo que está sendo escrito. Tá bom? Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, por exemplo, ela vai dizer que ele não veio para os seus, perdão, e os seus não o receberam, né? Então a gente vai entender que foi o seu povo, os judeus. Mas se nós abrirmos a Bíblia, principalmente ali no grego, deixa eu abrir aqui, assim, talvez o programa, estou usando um outro programa agora, porque o OBS estava dando os problemas, vou esperar abrir aqui, né? Então, quando a escritura, ela vai dizer que veio para os seus e os seus não receberam, vamos lá, João 11, né? Vamos abrir aqui na outra Bíblia, para a gente entender um pouco melhor essa questão do mestre. João 11, né? Veio para o que era seu. Olha só, o que era seu. Então não veio para os seus, veio para o que era seus. A palavra grega aqui vai ser idios. O que é idios? Idios significa aquilo que me pertence. Então, o que pertencia a ele? Era só os judeus ou toda a humanidade? Toda a humanidade. Já que aqui ele estava como filho unigênito e herdeiro de todas as coisas. E os seus idios não receberam, né? Tudo bem. Mas a todos, entendeu? A todos que o receberam, tá? A todos, vai ter uma conotação aqui de cosmo,
né, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim, a questão do mestre já quebra essa questão que ele veio somente para os judeus. Não, ele veio para todos, gentios, né? Ele veio para aqueles que o pertencem, porque é o que está escrito na Torá. Então, a Torá é um documento muito importante para aquele que tem um dom mestral, para que ele se aprofunde dentro dos segredos de Deus, para que a bênção, a boa obra venha a acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Então, junto com isso, vai ter a tradição oral, que é a teologia judaica, vai ter o livro da criação, vai ter o Barri, entra também dentro da literatura judaica num nível mais profundo a Kabbalah. Kabbalah é um nível de entendimento, é o quarto nível, o Sod. Tá? A pessoa vê Kabbalah, aquela coisa do Paulo Coelho, aquela maluquice dele lá, que tem nada a ver com o que os judeus estudavam e muitos estudam. Mas a gente explica isso melhor mais à frente. Entendeu? Então, a Torá oral, ela acompanha a Torá escrita, né? Contendo instruções para o entendimento binar do seu significado básico. Porque o texto é extremamente conciso no que diz e muito mais do que se vê imediato. Ele está dizendo que o texto tem muito mais a apresentar do que nós achamos. Tá? Todo o texto bíblico ele é bem mais profundo do que se apresenta. A gente já vai ver isso mais à frente. Né? E também no cumprimento dos seus mandamentos. Então, a Torá oral ela está em consonância, né? Ela está em concordância com a Torá escrita de 4 maneiras principais codificada na palavra hebraica pardes ou pardes. Pardes ou pardes é a fonte da palavra inglesa paradise, ou seja, paraíso em português, que se refere ao Éden, lugar da delícia, lugar de comunhão com Deus, lugar de autoridade, lugar onde o homem não havia pecado. Então, o pardes, ou pardes, que é o discernimento, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria que tem na palavra, ela tem 4 níveis, que são Pshat, Remez, Drash e Sod, que é o nível oculto ou a Kabbalah. Tá bom? Volta a dizer, não vem pensando de Kabbalah, meu Deus, Paulo Coelho, Kabbalah é negócio de mago, magia, é misticismo. Tá? Para você ser um mestre, você precisa também saber o significado das palavras em português. O misticismo, o místico, não tem a ver com a questão de magia. Místico tem a ver com mistério. Mistério, aquilo que ainda não foi revelado. Né? A Bíblia vai falar que tem coisas que foram reveladas ao homem e tem coisa que é mistério da parte do eterno. Ok? Então, quando fala sentido oculto, Kabbalah, nós estamos falando dos tesouros escondidos dentro das escrituras. Crente tem que parar com esse negócio de ouvir uma palavra, já pensa que é esoterismo, cristal, etc. e tal. Não, se você tem o chamado de mestre, você precisa, além de saber o português no nível elevado, você saber grego e hebraico, né? E, se for possível, até mesmo aramaico, para você poder entender muito do que está nas escrituras, ok? Então, juntos, esses 4 níveis são as chaves necessárias para a entrada do paraíso da Torá. Então, quando você entende esses níveis, você vai ver que a Torá ela se abre, ela se revela, não apenas os seus próprios segredos, mas também os segredos do universo. Porque a Torá ela tem esse poder. O mestre, quando decodifica a Torá, ele vai entender muito segredo. Pastor, está falando demais? Não, irmão. É só você olhar quem são os grandes físicos e físicos teóricos da NASA e procura ver quem eles são. Judeus, mestres na Torá e estudantes do nível Sod, que é o nível do oculto, do conhecimento, ou nível cabalístico.
Volto, porque eu vou tá falando muito sobre esse nível cabala, porque a tua mente tem que entender que cabala não é essa magia. Cabala é tradição. Tradição ou não, o que aqueles que trabalham na NASA descobriram, vou mostrar que não é tão tradição assim. É uma parte profunda das escrituras que, lógico, tem a parte revelativa do eterno. Ah, mas eles são judeus que não acreditam em Jesus. E por causa disso, Deus vai deixar de estar revelando as coisas aí. E a aliança que há entre Deus e os judeus? Onde existe um texto bíblico dizendo que essa aliança foi quebrada, que essa aliança foi tirada e agora só é a igreja. Você é um mestre. Se você é um mestre, você tem que saber defender e refutar o que eu estou te apresentando. Ok? Então, o segredo do universo, da matéria, espaço, da história, tempo e do homem, alma e consciência. Então, nós estamos falando em mudança de realidade. Espaço, o que mexe com o espaço e com o tempo é aquilo que molda a realidade. A gente está falando de transformação. Então, aquilo que nós alcançamos até os dias atuais ainda é muito pouco em relação ao que existe realmente dentro da Torá. A Torá é grande, a Torá é profunda, a Torá ela é espiritual, ela é mística, entendeu? Então, quando o mestre se revela, adentra na Torá, mergulha na Torá, tá? E quando a gente não estou falando de Torá, eu não estou falando somente os 5 livros de Moisés. Nós estamos falando de escritura, tá? Para muitos ouvir essa palavra Torá parece que incomoda, não é, irmão? Torá, Torá, meu Deus, judaizante, Torá, ai, sacrifício de animais. Torá, trocando em miúdos, rapidamente, Torá significa instrução, pronto. Então é instrução. A Bíblia é instrução? Sim. Torá é instrução? Sim. Torá é a Bíblia é a Torá? Sim. Tá? Se está formigando isso aí em você, já já esse antissemitismo vai sair nas suas costas, né? Então, a Torá era ter essa função, irmão, de matéria, tempo e espaço. Matéria, homem, alma e consciência. Espaço, né? Isso tudo envolve matéria. O homem físico. História, tempo. A história já tem uma conotação sobrenatural. Então, a Torá ela vai ter segredos, né, dentro dessa questão. Irmão, se essa aula fosse uma sala de aula, eu ia mostrar uns mantos bons com os irmãos num quadro. Mas não é possível, então vamos à frente. Então, se desejamos ver o que se passa nos bastidores e sondar os mistérios da criação e da existência humana, a Torá, a Bíblia, é o endereço certo, porque a Bíblia precedeu a criação, né? Tá aí, Gênesis, capítulo 1, Bereshit bara et Elohim et shamayim, como vocês conhecem, no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai ter João, né? Capítulo 1, verso 1, que é o famoso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou no aramaico o verbo era divino, ou se a gente mexer um pouco dentro da literalidade, você vai acabar encontrando que o verbo era um Deus. Outros, um pouco mais na profundidade, vão entender que o verbo era um com Deus. Mas não estamos aqui para falar se existe ou não trindade, não é o cerne do estudo, ok? Então, na verdade, a Torá, a Bíblia, não é nada menos, né, do que uma iluminação do que denominamos a mente de Deus. A Escritura, a Bíblia, a Torá, a Taná, seja o nome que você quer dar, tá? É uma iluminação, é um pequeno ponto, irmão, uma coisa ínfima, 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 do que é aquilo que nós denominamos a mente de Deus, porque que está denominando somos nós, então a nossa mente não alcança o mínimo da grandeza de Deus, vai alcançar bem menos do que isso. Pastor, como vai alcançar menos que o mínimo? Porque Deus ele é transcendente, irmão. Não há como explicar sua grandeza, soberania, amor, compaixão, graça, misericórdia. A nossa mente não consegue conceber, tá? Não tem como, tá bom?
Então a Bíblia, a Torá, ela é a ligação conceitual entre o eterno e o seu mundo, entre ele e nós. Então os mestres, aqueles que foram levantados por Cristo para serem os mestres, eles têm que codificar e fazer com que as pessoas entendam essa ligação, tá? Ser mestre não é para estar debatendo na internet, não, eu vou para o debate e tal. Não é isso. Ser mestre é você codificar, é você, através do ensino, ligar o homem a Deus. Pastor, eu sei, irmão, Jesus já fez isso. Entenda o que eu estou fazendo. Jesus é nosso mediador. O mestre vai trazer o ensino da palavra para fazer a conexão entre você e o eterno. O ensino, o entendimento, o porquê disso existe, o porquê que eu tenho que fazer aquilo, quem é Deus, quem é seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o meu lugar na criação, qual é o meu lugar dentro da história que Deus está escrevendo na minha cidade, etc. e tal. Então, vai fazer esse nível de ligação. Esta é a Torá, o homem, né, ali em Números 19:14 vai ter essa citação, dizendo que o homem é a Torá, é a palavra. Né? De que maneira? Entenda bem. Está fazendo uma analogia do corpo humano com o que há nas Escrituras. A palavra é Cristo, a palavra é Yeshua, o Yeshua, ele é a palavra. Mas aqui, quando diz que o homem é a Torá, a gente está falando fazendo uma analogia, né? De que o homem precisa conhecer, se tornar a palavra, porque ele vai ser a Torá para alguém, ele vai ser a Bíblia para alguém. E essa é a função do mestre, decodificar e preparar o homem para que seja isso. É bem sabido que a Torá contém 613 mitzvot, mandamento do plural de mitzvah, tá? Talmud Bavli, Tratado Makot 23b. Então, você pode depois procurar aí na internet, né? Provavelmente você vai achar em inglês, mas acredito que você tem um nível de inglês bem tranquilo aí que dá para ler. Então, a Torá ela contém essa numerologia. O significado da raiz Yetzavot, ordenar, é ligar. Ligar, tá bom? É ligar. Então, o que acontece? Quando cumprimos uma ordenança, estabelecemos uma ligação entre nós, assim como o mundo que nos cerca e Deus. Quando nós cumprimos o que a Bíblia diz, o que a Torá diz, existe uma ligação com a criação e com o eterno. Por exemplo, aí você já está pensando que é sacrifício de animal, você já está pensando que é isso, aquilo, outro. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. É uma mitzvot, você cumpre? Sim. Então você está ligado a esse planeta e está ligando a ele. É honrar pai e mãe. Você cumpre? Sim. Outro, eu não cumpro. Então acho bom você cumprir. Para você estar com essa conexão. Você consegue compreender isso? Então, as 613 mitzvot ou mandamentos se dividem em 248 preceitos positivos e 365 preceitos negativos, tá? Então isso tudo tem-se uma função. Então, esses mandamentos, as mitzvot, abrangem todos os aspectos da nossa relação com Deus. O que está na Torá vai nos ensinar a gente se relacionar com Deus, aprender sobre se achegar até Ele, obedecer Ele, aprender sobre a sua aliança, aprender das suas ordenanças. Então, o mestre, ele tem a função de explicar isso, e bem mastigadinho para aqueles que vão ouvi-lo. Tá, volto a frisar, ser mestre, ser um roxo, não é você estar por aí se sentindo soberbo, se sentindo um cara, estar por aí debatendo igual maluco, tá? Você não é mestre por causa disso, você é mestre para poder ensinar as pessoas a desenvolver um entendimento sobre as ordenanças, sobre aquilo que as pessoas devem fazer, sobre aquilo que as pessoas precisam fazer para se chegar a Deus.
e também pegar todo o Novo Testamento que fala do Velho e também mostrar às pessoas sobre esses mandamentos, que as pessoas dizem erroneamente, não, isso tudo foi tirado, isso acabou, Cristo apagou ali. Não, a Bíblia diz o seguinte: eu não vim abrogar, apagar a lei, eu vim cumpri-la. Ponha isso nessa sua cabecinha. Jesus veio para cumprir a lei, não apagá-la. Ele não retirou. Você não acha um versículo mostrando isso. Porque ele veio mostrar como é realmente a Torá. Ele veio quebrar a tradição e o peso do homem, a tradição dos anciões e o peso humano, e mostrar aquilo que Deus realmente queria passar com as Escrituras. Tranquilo? Então lá, então por meio deles quem? Dos mandamentos, das ordenanças, Deus forneceu todas as ferramentas necessárias para que o homem possa se conectar-se a ele e levar toda a sua criação à sua perfeição máxima. Oxe, meu Deus, eu tenho essa responsabilidade? Tem. Oh, meu irmão, como tem? Entendeu? Como tem? Vamos lá. Romanos 8,19. Perdão, Romanos 8,19. Deixa eu abrir aqui, peraí. Cadê você, Romanos 8,19? Vamos lá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é essa revelação dos filhos de Deus? São daqueles que obedecem às suas escrituras, tanto que a palavra vai ser ruios, né? Filhos maduros, né? Filhos com mais filhos. O que é um filho maduro? É um filho com entendimento. Vai ter outra palavra que não há necessidade de você ler agora, mas depois do dia 18 de setembro aí vou estar lançando meu livro e tem um capítulo somente sobre essa diferença dos filhos maduros com filhos imaturos. Entendeu? Então, Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20, pois a criação, tá? A criação, que é a palavra que titsis, que é uma palavra que vai... Essa palavra ela é bem boa, porque ela vai dar o ato de fundar, né? Por isso fala da criação, estabelecer, tá? Algo criado. No uso rabínico, seria algo para um homem convertido da idolatria para o judaísmo. Então, também em grego vai se usar essa palavra. Então, está falando de algo que é criado por Deus, algo que foi convertido por Deus. Então, a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Então, algo sujeitou toda a criação a um nível de vaidade, a um nível de pecado de estar longe de Deus, e Deus, ele nos forneceu, através da Torá, através da Bíblia, através das Escrituras, todas as ferramentas necessárias para que nós pudéssemos nos conectar a Ele e, com isso, levar toda a sua criação à sua perfeita máxima. Então, a criação, ela está aguardando pessoas que sejam conectadas com Deus e que queira desfazer essa vaidade a qual se encontra o mundo, e isso somente através da Torá, isso somente através das Escrituras. Mas para as pessoas entenderem e discernir as Escrituras, há uma necessidade de que o mestre venha desenvolver dentro da igreja os segredos, né? Ou como dizia nas Bíblias antigas, os oráculos da fé, os segredos de Deus, que nós lemos, né, alguns slides para trás. Lembra como nós lemos esse slide aqui, ó? Ó, que a Torá se abre e revela não apenas seus próprios segredos, mas também os segredos do universo.
da matéria, espaço, da história, tempo. Isso aqui, dentro do conceito da física, fala até mesmo de moldar a realidade, transformar toda a realidade. E olha que profundo. Você vê isso assim em revista Quadrinhos, filme dos Vingadores, né? Pessoas que moldam a realidade. A Torá tem esse poder. A heresia é mentira. Quantas vezes a Bíblia mudou a vida do homem? O cara era cachaceiro, agora é um servo. A pessoa tinha câncer, o câncer sumiu e está curada. Pessoas não têm útero, Deus dá filho. Pessoas que tinha problema no sangue, Deus curou. Então, assim, mudança de realidade acontece através das escrituras. Tá bom? Tá? E os segredos da alma e da consciência do homem. Isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo. Se você está vendo esse vídeo, tá? E um dia quiser estudar sobre isso, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que nós vamos ter um estudo sobre essa questão aqui, irmão. Isso aqui é muito, muito importante. Ok? Então, quando você também é sobre isso aqui que nós estamos falando, que a criação, ela quer uma mudança de realidade, isso acontece através de nós, mas nós precisamos estar cheio da palavra, cheio do entendimento correto, e isso é feito através dos rosh, dos mestres. Vamos seguir. Entenda melhor. Vamos entender essa questão numérica, por exemplo, né? Questão numérica, gematria, etc. e tal, e os códigos aqui inseridos. Sem se aprofundar muito, porque o tempo, né, ele é curto. Tá, o corpo humano possui 248 partes, correto? Existe 248 partes do nosso corpo, que corresponde aos 248 mandamentos positivos da Torá. Então, o nosso corpo inteiro tem 248 partes, isso representa os 248 mandamentos positivos das Escrituras. Então, os tecidos conjuntivos, velas e tendões, que são a parte, assim, são partes específicas internas, parte com muito sangue, corresponde às 365 proibições, da Torá. Está ali, está no Zorra 1, ou no Zorra, um diz Zorra, outros dizem Zorra, ok? 170b. Então, um homem, ele foi moldado segundo o padrão da Bíblia, segundo o padrão da Torá. É isso que esses números começam a nos dizer. Vai se ter outros significados, mas isso é parte de outra matéria para nós estudarmos. Então, não só a sua alma, mas também o seu corpo físico, que aparentemente o impede de superar as limitações físicas desse mundo, são uma Torá, são uma instrução, que Torá tem significado, instrução, né? E aí isso bate muito com aquilo que nós dissemos até dentro do cristianismo. O que nós dissemos em relação a isso dentro do cristianismo? Que a nossa vida é uma Bíblia para quem nos conhece. Agora, as pessoas viram os mandamentos positivos, os mandamentos negativos. As pessoas viram a bênção ou viram o pecado através da sua Bíblia. Que tipo de Torá, que tipo de Bíblia você tem sido? E você, mestre, o que você tem ensinado? Você tem ensinado as pessoas serem uma Torá com mandamentos positivos, de bênção, ou uma Torá de pecado, somente com os mandamentos negativos? Os mestres serão muito cobrados porque a eles cabe o ensino das coisas corretas. Então, a Torá oral ela é montada com a Torá escrita, vamos dar uma repetida nisso, em 4 formas primárias, codificado na palavra hebraica pardes, né? Porque parde também vai ter origem na palavra espanhola paraíso, inglesa paradise, português paraíso. Tem uma referência ao Éden e também um acrônimo para os 4 diferentes níveis de compreensão da Torá. Tá? Então, o mestre ele tem que saber muito sobre isso, saber esses segredos, saber essas movimentações que vão mudar a realidade das pessoas
envolvido no processo de conversão, no processo de crescer na graça e no conhecimento. E o mestre tem que ensinar e levar as pessoas a se aprofundarem, não ficar no nível peixe, mas fazer a pessoa se aprofundar nos outros níveis de discernimento das escrituras. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguindo. Então, através dessas 4 chaves, a Torá abre e revela não apenas seus próprios segredos. Desculpe aqui, o slide repetiu, tá bom? Nós acabamos de falar sobre isso, seus próprios segredos, o segredo da matéria, do espaço, da história, do tempo, do homem e da sua consciência. Tá? É esse aqui. Se quisermos ir além das aparências ou também das experiências e examinar os mistérios da criação e da existência humana, porque, assim, ó, eu falo essas duas coisas. Os mistérios da criação é uma coisa muito profunda, mas assim, a questão da existência humana, a gente precisa entender que nós temos um papel a cumprir nesse mundo, tá? A gente aceita o Cristo, nosso Senhor, e nós somos levados a ter uma vida errada. Aceitei a Jesus, agora tudo aquilo que eu perder é meu, toda sorte de bênção me alcança. Não que isso seja errado, é verdade. Essas bênçãos estão inseridas na nossa vida. Mas nós esquecemos que quando nós aceitamos Jesus, nós somos inseridos no reino do Pai, e nesse reino nós precisamos frutificar. Nesse reino nós precisamos dar frutos. Nesse reino precisamos crescer. Nesse reino nós precisamos aprender e aonde nós fomos colocados, seja a trabalho, seja onde moramos, estudamos, lá nós também temos que frutificar. Tá? Então o segredo da existência humana é você saber que a sua vida ela existe para mudar outras vidas. A sua vida ela existe para tocar outras vidas. E a gente esquece isso. E é a função dos mestres passar isso para as pessoas, que ela tem um papel para cumprir aquilo que nós chamamos de propósito. Você ter objetivos é ruim? Não, é maravilhoso. Mas você tem uma missão grande na face da terra que você precisa cumprir. Então, a Torá é o lugar certo. Por quê? Porque a Torá vai lhe falar sobre isso. Né? A instrução, que quem instrui é mestre, vai lhe falar sobre isso. Precisamos de mudança de caráter. Precisamos entender até algumas lutas e dificuldades que nós passamos, que aquilo pode estar sendo não somente uma aprovação, como é no dito popular cristão, mas pode ser uma preparação de Deus na sua vida que está exigindo uma mudança sua. Tá bom? Então a Torá é o lugar certo que a Torá vai lhe apresentar a resposta sobre isso. Então, isso porque a Torá, a Escritura, a palavra, ela precedeu a criação do universo. Aí você vai pensar assim, como isso? Irmão, no início era a palavra. Como diz o louvor, um com Deus, com o Altíssimo. Então, Deus, antes de criar as coisas, Deus criou a palavra, Deus criou o alfabeto, Deus criou o Cristo, e através da palavra, através do Cristo, tudo foi criado. Então, na verdade, a Torá é nada menos do que uma luz de que chamamos mente de Deus. Né? Então, a Torá é algo profundo. Tá? A gente atinge o mínimo do mínimo do mínimo, porque a mente de Deus é algo tremendo e profundo que a mente humana não chega nem perto. Ok? Então, embora feito de matéria, nós somos matéria, tá? O que é físico, ó, é chamado de matéria, tanto que existe matéria-prima. O que é a matéria-prima do tijolo? Barro. É a matéria primordial. É algo físico. Então, quando falamos, embora matéria, nós estamos falando do nosso corpo físico. Amém? Então, vamos lá. Embora material, a forma humana corresponde à Torá e reflete os níveis mais elevados da espiritualidade. É verdade. Tá? É através desse corpo que você vai alcançar os níveis mais profundos, né? Isso aqui tem uma outra explicação, mas no outro curso aqui nós vamos explicar melhor.
Tá? Então, cada parte do nosso corpo corresponde a um conceito espiritual diferente, a uma mitzvah diferente. Cada parte do nosso corpo. Tá? Paulo até explica um pouco melhor naquela questão do casamento, do corpo do marido ser da esposa, o corpo da esposa ser do marido. Glória a Deus. Então, cada órgão, cada veia contém o seu próprio poder espiritual. Pastor, eu quero aprender melhor sobre isso. Nos procure em inbox. Existe curso que nós vamos falar sobre isso. Se nós controlarmos, se controlado, os poderes podem levar um homem acima da forma material que abriga a sua alma. Isso aqui você está acostumado a ouvir. Aqui está falando de você controlar o desejo. No olhar, no ouvir, no falar, nos seus órgãos sexuais. Você tem que controlar o desejo. Quando você controla esses desejos, você consegue se elevar espiritualmente. Cada órgão, irmão, cada veia contém o seu próprio poder espiritual. Se não acontecesse, ninguém pegaria corpo de pessoas para estar fazendo trabalhos aí sobrenaturais para a parte do mal, usando o corpo humano. Né? As pessoas, às vezes, não param para analisar por que pega o corpo das pessoas para fazer isso, porque existe poder dentro dessa questão do corpo físico. Tanto que Moisés é o paradigma desta elevação, tanto que quando ele morre, quando você lê lá em Judas, que o inimigo e o arcanjo Miguel estavam contendendo pelo corpo de Moisés, porque o inimigo queria pegar o corpo de Moisés para alguma coisa, entendeu? Então você já está vendo essa questão do corpo ter poder. Você também vai saber lá sobre quando Eliseu morre, ele é enterrado, vem 2 homens sendo perseguidos e um deles foi ferido. Alguém diz que uma lança foi atirada nas costas, perfurou o pulmão e ele morre. Quando ele morre, ele cai na gruta, onde estão os ossos do Eliseu, vai ali rolando, provavelmente uma parte da lança quebra, porque ele vai rolando no chão. Ele morto, com aquele ferimento gigante, ele toca nos ossos de Eliseu e é revivido na hora. Tamanho nível de unção e poder que havia sobre aqueles ossos. Imagine o que havia sobre a carne. É a mesma coisa Moisés, que o inimigo queria usar o corpo dele para alguma coisa. Por isso que Moisés é o paradigma desta elevação. Ele purificou o seu corpo físico a ponto da sua corporidade ser transformada em espiritualidade. Então Moisés, ele mesmo no corpo físico, a espiritualidade dele emanava. Tanto que se você pesquisar um pouco no Talmud, né, e teologia rabínica, você vai ver que chega um momento que ele para de ter relação com a sua esposa devido ao grau de espiritualidade que ele alcança, o corpo físico dele alcança. Entendeu? Então isso mortificou algumas coisas nele e também a esposa entendeu que não poderia mais tocá-lo, né? Porque era um nível de espiritualidade tremendo que estava sobre ele. Então a Torá, a Bíblia, dá testemunho disso quando relata que Moisés ascendeu ao céu, olha só, e lá ficou por 40 dias, 40 noites sem comer ou beber. Isso aqui é só o princípio, isso aqui está relatando, apesar de estar em Deuteronômio, isso aqui está relatando lá em Êxodo, quando Moisés vai receber a Torá. Outro versículo vai afirmar: essa é a bênção com a qual Moisés, o homem de Deus, abençoou o povo de Israel. Né? Esse comentário aí, de Bíblia 33:1, fica tranquila, né? Isso também está na Bíblia, tá? Isso até é uma versão bíblica, melhor dizendo. Moisés é chamado de homem de Deus, porque conseguiu transformar o seu corpo físico em um templo divino para o seu espírito. Tudo através do estudo da Escritura, da busca e do chamado dele. Isso está no Devarim Rabá 11, versículo 4. Assim está escrito em Êxodo 34:30. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, ele não sabia disso,
A pele do seu rosto ficou luminosa quando Deus falou com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram que a pele do rosto de Moisés brilhava como uma luz muito forte, eles tinham medo de se aproximar a ele. Bíblia, intimidade, intimidade. Você cresce espiritualmente, cresceu, você pode ter encontro com o eterno. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés, a Bíblia, a Torá, dá testemunho daquilo que ele foi escolhido, do que ele se apresentou, do que ele fez, de onde o lugar que ele chegou. Então a função do mestre é passar isso para as pessoas. O tesouro das Escrituras, como a Escritura transforma a estrutura física do homem, como a Escritura transforma a vida do homem. Então a função do mestre é ensinar os segredos bíblicos, ensinar as pessoas a ter uma vida tão correta, ter uma vida tão devota, que essas pessoas possam ser tomadas por Deus. Então, o dom de mestre é o dom de descobrir os segredos que há nas Escrituras. E não é só o ensinar por ensinar, como num culto simples de ensino ou um culto de escola dominical que já vem revista pronta. O mestre é aquele que tem autoridade na Torá, discernimento na Torá, é uma pessoa totalmente piedosa que está pronto a ensinar a outras pessoas. Então, o dom do mestre tem a ver em cavar a profundidade das Escrituras, ensinar as Escrituras, transformar as pessoas através das Escrituras. Amém? Deixa aí seu comentário. Se tiver alguma dúvida, nos procure inbox, tá bem? Quero ser grato a Deus por você ter nos acompanhado nessa aula. A próxima será sobre o ministério evangelístico, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shalom e até a próxima.